Então, nós vamos começar agora a nossa gravação do segundo simulado, tá bom? O segundo simulado, que é o simulado IDECAM. Já foi disponibilizado o PDF. Entre esse período, nós fizemos uma atualização nos assuntos gerais, que inclui física radiológica, e vamos dar continuidade aos simulados que todo mês nós vamos ter aqui na plataforma, tá bom? Vamos para a primeira questão, lembrando que qualquer dúvida podem ser colocadas aqui na nossa plataforma no fórum, pode também encontrar lá o nosso grupo de WhatsApp, o grupo exclusivo do nosso canal, tá? Encontrar lá o meu número privado que a gente vai dando o suporte, tá? Vamos lá começar com a primeira questão. Então, a primeira questão é uma questão que vai tratar uma referência de anatomia radiológica em cima de uma incidência de raio-x. Bora dar uma olhada no que a questão vai trabalhar. Assinale a alternativa que apresenta qual estrutura será melhor visualizada radiograficamente na incidência para o cotovelo oblíqua externo-lateral. Bora dar uma olhada primeiro no comando, tá? O que ele quer é o que melhor vai visualizar. Não precisa ficar brigando se dá para ver a estrutura, mas que melhor visualiza, tá bom? Outro ponto importante é que ele vai trabalhar a relação lateral, tá bom? De uma oblíqua externa lateral. Então vamos dar um foco lateral. Eu não vou negar aqui que quando nós falamos dessa relação lateral, a margem do rádio vai chamar atenção na questão. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver o que a letra A vai falar. Visualiza melhor, olha só, visualiza melhor o capítulo do úmero e os epicôndilos. Isso aqui é possível? Não. A gente vai mostrar na imagem por quê, tá bom? Letra B. Visualiza a cabeça do rádio e o processo oleocraniano da una. Oleocraniano da una. Ó, cabeça assim, oleocraniano melhor. A gente vai ficar na dúvida aqui. Eu vou botar uma interrogação aqui, mas depois a gente vai dar uma olhada. Letra C. Visualiza melhor a cabeça e o colo do rádio. Opa, chamou atenção. Sim. Tuberosidade radial. Opa, outra estrutura do rádio. E o capítulo do úmero. Tá bom? Essa aqui é a alternativa correta. Letra D. Visualiza melhor o processo coronoide da una e o capítulo do úmero. Não, pessoal, não dá para visualizar melhor, tá bom? A gente sabe que está lá, mas não dá para visualizar melhor. Vamos para a imagem para mostrar isso aqui de fato. Bem, conforme vocês sabem, aqui sempre a gente faz uso de uma referência para a gente responder a questão, para dar base e sustentação para quem está estudando nosso preparatório. Não é só a experiência do professor Davi aqui que fala, não. É a ciência que vai ser cobrada na prova de concurso. Bem, aqui nós temos uma imagem de uma oblíqua externa que é utilizada no Bontrager, tá bom? Desde a 8ª edição até a edição mais recente, que foi a que eu coloquei aqui, não muda a estruturação. Bem, aqui vocês podem ter na parte da imagem, né, que a gente vai explorar, mas a escrita ela é bem clara, olha só. Eu vou dar uma olhada aqui na parte do posicionamento, tá? O eixo longitudinal do braço deve ser alinhado ao longo da margem do RI, que é o receptor de imagem. A oblíqua lateral correta, de 45 graus, deve visualizar a cabeça, o colo e a tuberosidade radial, o que está certo dentro do que a gente estudou. Presta atenção que essa oblíqua lateral, ela está privilegiando essa margem aqui, ó. Tá bom? Não quer dizer que a gente não observe outras estruturas. Livre de superposição pela una, porque é justamente isso que acontece quando a gente tem um plano mais, como por exemplo um AP, né? A una ela vai acabar ali tendo uma parte de sobreposição de acompanhamento das estruturas ósseas do cotovelo. Então isso pode estar ali a una, mas o rádio, mas você não consegue visualizar tão bem por conta dessa relação próxima com a una. O capítulo epicôndilo lateral, que é a continuação, ó, devem aparecer alongados e perfilados, tá? O raio central e o centro do campo de colimação devem estar no meio da articulação do cotovelo. Essas informações aqui finais, elas não interfeririam diretamente essa do raio central na questão, mas é importante saber, tá? Bem, o que a gente observa? Ó, justamente aqui, olha, o capítulo, tá? O capítulo,
para quem não lembra, ele sempre vai ser uma relação próxima na mesma relação lateral do rádio, tá? Do rádio. Então, se eu tenho capítulo, eu vou ter o epicôndilo lateral aqui, entendeu? Eu vou ter o epicôndilo lateral de área, tá? Então, o epicôndilo aqui. Aí vem a cabeça do rádio, aqui, né? Na segunda posição aqui, ó, marcada. O colo do rádio. Pessoal, osso longo, sempre quando tem realmente uma cabeça, ele vai vir um colo, tá? E o tubérculo radial. Ou seja, há uma visualização privilegiada dessas estruturas quando eu faço a externa, porque é justamente o que eu quero observar é essa área externa lateral do rádio. Logo, a letra C está correta na melhor visualização das estruturas. Professor, eu vejo outras estruturas aqui. Ó, eu consigo ver a una, a relação de estruturação, eu consigo ver, ó, o medial, aqui, ó, o epicôndilo medial, as estruturas que estão envolvidas aqui, ó, na una, no olecrano. Eu consigo ver essas estruturas, gente. Mas melhor visualizada? Não, porque eu quero ver isso aqui, ó. Isso aqui fica melhor visualizada. Isso não impede de eu usar para outras estruturas, mas a questão pede o melhor, tá bom? Próxima questão. Vamos para a segunda questão. Vamos falar aqui sobre uma questão referência anatômica. As articulações ósseas do crânio são importantes para todo profissional das técnicas radiológicas e, consequentemente, da área da saúde complementaria essa questão. Assinale a alternativa que representa, que apresenta com quantos e quais ossos cada osso parietal articula-se. A primeira ela diz com 4 ossos, tá? Frontal, occipital, esfenoidal, parietal, oposto. Tá? Vou deixar aqui um X, tá bom? Vamos supor que a gente tem uma dúvida. A letra B, 2 ossos, frontal e parietal oposto. Isso aqui não existe, essa possibilidade vou mostrar na imagem. A letra C, 3 ossos, frontal, temporal e occipital. Isso aqui também não existe, essa possibilidade. E a letra D, certo. Frontal, occipital, temporal, esfenoidal e parietal oposto. Bora dar uma olhada na imagem para a gente ver. Então, se a gente olhar aqui, a articulação que está nessa margem verde aqui, que é o osso parietal, ele vai estar fazendo uma relação com o occipital posterior, fazendo uma relação com o temporal, o esfenoidal bem aqui, ó, do frontal e o lateral oposto, tá bom? Então, essa vai ser a forma como ele vai estar se articulando nessa relação do crânio, na qual a gente vai ter essas 5 áreas. Então, por isso que vai ser a letra D, tá bom? Com as suturas, a gente tem essa aqui, a sutura coronal, que é essa sutura aqui que faz essa fronteira entre o parietal e o frontal. Essa sutura sagital, tá? Que é muito utilizada quando dou aula em pediátrica, a gente fala sobre as fontanelas, é uma estrutura bem interessante mesmo. Esse entrocamento aqui a gente tem a bregma e aqui atrás nós vamos ter a lambda, tá? E aqui nós temos as suturas lambdoides, tá? Que vão fazer as relações do parietal com o nosso osso occipital, tá bom? Vamos dar uma olhada agora nessa relação quantitativamente falando. Tá aqui, ó. Nesse caso, o osso parietal se articula com os seguintes ossos do crânio: frontal, certo? Occipital, na sutura lambdoide, temporal, na sutura escamosa, o esfenoparietal e o parietal oposto, tá bom? Que é o lado oposto, tudo isso aqui, ó, só bota a referência, então tá certa a letra D em 5 partes. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para a questão número 3 do nosso simulado aqui, puxando a canetinha, então vamos lá. A terceira questão fala sobre correlacione os pontos de referência com a anatomia citada. A incisura jugular, então nós estamos falando dessa estrutura aqui, que é comum à nossa área da caixa torácica e de junção, está no nível de qual corpo vertebral? A letra A coloca
Nível da quinta e sexta vértebra cervical, sem condições, tá, pessoal? Aqui tá, não tem condições. Letra B, nível da quinta e sexta vértebra torácica, não. A gente vai mostrar na imagem por quê. Letra C, nível da segunda e terceira vértebra torácica, correto. E a letra D, nível de quarta e quinta vértebra torácica, não, tá? Então, não tem dúvida, não tem como ser nunca lombar, nunca cervical, mas a incisura jugular vai ter uma relação direta com a relação inicial do trecho torácico vertebral. Bora dar uma olhada no slide para a gente ver essa relação diária e ver, desculpa aqui que voltou, né? Aqui, ó, o nível da incisura, se eu jogar uma seta bem aqui, ó, tá? Ficou até um pouco baixa aqui minha seta, mas ela está pegando essa região inicial aqui, ó. Então, a gente tem o nível dela entre a T2 e a T3, tá certo? Então, a letra C é a correta. Próxima questão. Bem, a quarta questão é uma questão que vai trabalhar bem um dos fatores importantes que faz parte de todo o sistema digital da radiologia, desde o raio-x digital até a ressonância magnética, que é o famoso ruído. Vamos para a quarta questão e o comando fala a seguinte questão. Em relação aos fatores que devem ser utilizados para avaliar a qualidade da imagem digital, assinale a alternativa sobre ruído. Ruído, tá bom? Letra A. O ruído é definido por um valor numérico que representa a exposição que o receptor de imagem recebeu. É isso que é um ruído? É uma relação em que ele vai te dar um valor numérico? A gente vai analisar isso aqui, tá bom? Outra questão que vai estar envolvido a relação do ruído. O ruído é definido pela representação errônea do tamanho do objeto ou forma como projetado na mídia gravadora radiográfica. É uma representação errônea. Isso aqui, ó, do tamanho, a gente tem uma relação de dimensão errada. Isso é ruído? Vamos colocar aqui. Letra C. O ruído é definido pela falta de nitidez gravada ou detalhe das estruturas da imagem. Olha lá, hein? Olha lá, falta de nitidez. Aí outra palavra que começa a governar aqui a nossa estruturação para o estudo do ruído. Bem interessante essa questão, porque ela está mexendo com coisa básica em relação ao ruído. Como eu falei, o ruído é sim uma das estruturações mais cobradas, inclusive nas provas também de tecnólogo. É um dos carros-chefes dessa cobrança, tá? É o ruído. E a gente acaba tendo essa cobrança bem maior. Então a gente precisa realmente não perder, nem pode ser alguma, né, perder uma questão de ruído para essas provas, né? Não tem como perder. Tá, vamos lá para a letra D. O ruído é definido. Olha aqui, ó. O ruído é definido. Nesse caso, opa, até coisa aqui. O ruído é definido. Saiu aqui a caneta. Um distúrbio aleatório que obscurece e reduz a imagem. É isso que a gente vai entender como ruído, pessoal. É esse distúrbio aleatório, bem interessante para essa questão do que nós precisamos realmente estudar, tá? Bem, o que a gente tem na relação do ruído? Ruído não é um valor numérico, tá? Nesse caso, diretamente a relação que vai avaliar a qualidade da imagem. Ele não é uma representação errônea e ele não é um distúrbio aleatório que obscurece. Ele é uma falta de nitidez gravada ou detalhe das estruturas na imagem, tá certo? Bora ver o que a bibliografia fala, né? Porque a gente fala aqui, mas pode questionar, o professor está falando aí, mas tá aqui, ó. Tá? Dificultando, olha lá. O ruído é definido na imagem digital, então a gente tem que ter aqui uma plataforma. Esquece esse negócio de querer falar de revelação química aqui, tá, pessoal? Imagem digital, com uma referência às interferências ou variações aleatórias. Então tem a questão aleatória, tá? Que afetam a clareza da imagem, tornando ela menos nítida e dificultando a sua visualização de detalhe, o que marca lá o que a gente viu na letra C, tá bom? Falta de nitidez gravada bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, bonitinho, caneta, letra C na estruturação, tá? Letra C é a correta.
Tudo certo aqui, uma referência do Buchon, e é bem importante a observação que eu colocaria aqui para marcar essa estruturação do ruído, é que, na verdade, essa relação ela sempre vai existir. O que as tecnologias e a engenharia tenta fazer é diminuir a relação de ruído pela relação de sinal, tá? Por isso que tem uma relação sinal-ruído, uma relação do sinal-ruído, né? Essa relação, ela tem que fazer com que o sinal sempre seja maior, mas existem fatores que são da máquina, existem fatores que são do paciente, por exemplo, na tomografia, a gente tem uma referência em relação à espessura do paciente, isso pode afetar aí diretamente também essa relação e não necessariamente ser a máquina, tá bom? Pode ser a técnica que está sendo utilizada, enfim. É uma aula muito interessante, eu gosto muito sobre ruído, adoro porque ela mexe com o fator de raciocínio. E entendendo que o raio-x é uma onda de energia, essa onda não é homogênea, absoluta a nível numérico, essas dispersões fazem com que haja essas relações de variação aleatória. Por isso que quando ele coloca aqui variação aleatória, bem aqui, ó, né? Variação aleatória, ela não acontece à toa. Ela acontece porque, nesse caso, né, a gente tem uma variação da média de fotos que chega. Então, a contagem dos fotos pelo detector sofre um impacto, infelizmente, negativo, mas lembrando que a qualidade da imagem é avaliada por isso. Então, às vezes você vai ver um ruído, mas não quer dizer que a imagem não preste. Vamos para a próxima questão. A quinta questão, ela fala sobre uma composição básica de anatomia, que é essa relação da parte do esqueleto, que é a segunda parte do esqueleto, a porção apendicular, tá? Assinale a alternativa que apresenta quantos ossos compõem o esqueleto apendicular. Então, nesse caso, uma das dicas é prestar atenção que ele não está se referindo ao pendicular superior e inferior, ele está querendo saber esse anexo todo. Então, contando tudo, qual a alternativa que marcaria essa sentença? Então, vamos lá. O esqueleto apendicular tem 126 ossos? A letra B diz que tem 120. A letra C diz 80 e a letra D 78, tá? Bibliograficamente, o próprio Netter sugere, assim como a bibliografia básica do Sobota e dos atlas principais de anatomia, são 126 ossos, então seria a letra A. Davi, tu tá mentindo? Tá aqui, ó. O esqueleto apendicular é composto por 126 ossos, que inclui os ossos dos membros superiores e inferiores, assim como a cintura escapular, os ombros e a pélvica, que é a relação do quadril. Lembrando que algumas vezes tem algumas profissionais da saúde que têm dúvidas sobre o quadril e a pelve e a bacia, né? O que é a pelve, pessoal? A pelve é o ilho, o isquio e o pubis, tá? Isso é a pelve e popularmente é chamado de bacia. O que é o quadril? É a junção desse isquio, ilho e pubis com a coxa femoral. Aí forma o quadril, ou seja, a entrada do fêmur forma quadril. Tirando o fêmur, só as três estruturas principais é a nossa pelve. Próxima questão. Sexta questão, então, vamos lá. Sabe-se que, quando é feita uma imagem radiológica, é necessário atentarmos para alguns fatores de qualidade. Sobre esse assunto, assinale a alternativa que apresenta os fatores utilizados para avaliação da qualidade da imagem digital. Se vocês repararem, já não é a primeira situação que está acontecendo essa discussão de avaliação da qualidade e realmente esse ano tem sido mais frequente os fatores de qualidade de avaliação da imagem digital, tá bom? Então bora lá ver o que ele quer. Letra A, contraste, resolução, distorção e densidade. São esses os fatores que a gente consegue dar para a imagem digital. Pessoal, contraste, resolução, distorção e densidade, a densidade ela é muito voltada à densidade óptica, que é uma coisa muito do antigo, tá? Por isso que a gente vai ter outros fatores que vão estar dentro do processo dessa relação da imagem digital. Lembrando que aqui no comando, esse é a palavra que está no comando, não é o que eu quero, é o que está no comando, que é a digital. A letra B, brilho, certo? Resolução e contraste. Resolução de contraste, sim. Resolução espacial, top, né? A gente sabe que essa resolução, ela afeta aí essa quantidade de pixels visualizado. Distorção, sim. Indicador de exposição e ruído, acabamos de fazer uma questão. Letra B, tá completona aqui, eu iria nela.
Resolução do contraste, tamanho do pixel, ruído e FOV. Ó, eu não avalio a qualidade pelo FOV, pessoal. Eu não vou avaliar uma quantidade. Eu posso afetar a qualidade da imagem, mas eu não avalio. Lembrando que está avaliando, entendeu? A qualidade da imagem digital. Esse é o detalhe aqui, tá? Esse é o detalhe aqui. É o que está afetando a avaliação da qualidade da imagem. Quando você vê a imagem, quais são os fatores que você vai avaliar essa qualidade? O FOV você vê na preparação do exame, tá? Você não vai ver depois que já está pronto o exame. Quando está pronto o exame, já está impresso, por exemplo, tu vai ver o FOV, vai determinar que foi escolhido o FOV. Se teve erro de FOV, vai afetar a qualidade da imagem? Sim. Mas lembra, você está falando da avaliação da qualidade da imagem no final, tá? DFR, ó, as distâncias, o MAS e o KV podem afetar a qualidade da imagem, mas eu estou avaliando a imagem, lembrando que é o final, não o processo inicial. Ó, tranquilo, né? Velocidade do filme corta, movimentação, alinhamento vão afetar a qualidade da imagem. Pessoal, presta atenção. O comando da questão, ele quer saber os fatores utilizados para avaliação da qualidade da imagem digital. E não quer saber os fatores que afetam a qualidade da imagem digital. É para avaliar e não afetar. Muda completamente essa palavra aqui que poderia induzir, tá certo? Por isso que a correta é a letra B. Vamos ver o que a bibliografia vai dizer. Então, como nós colocamos, são os fatores que são importantes na avaliação da qualidade da imagem digital, que inclui aspectos como brilho, resolução de contraste, resolução espacial, distorção, indicador de exposição e ruído. Esse indicador de exposição tem uma aula muito boa sobre isso aqui, que é muito importante, como você consegue pela digital fazer essa análise pelo indicador, que é o índice de exposição. Tem gente que interpreta muito errado isso aqui, viu? Todos são essenciais para avaliação, para garantir uma imagem de qualidade adequada para o diagnóstico, tá? Então, olha só, pessoal, como eu falei, não é sobre a questão de afetar, no sentido de que eles vão induzir a qualidade da imagem, mas sim avaliar, ou seja, se você vai avaliar um produto, significa que o produto já foi produzido, você não está avaliando o processo. Vamos para a sétima questão. Olha, a sétima questão é uma questão que é um nível bem ácido, bem difícil. Então, vamos dar uma olhada, a leitura aí direitinho, tá bom? Eu gosto muito de questão com esse nível. Um tipo de fratura da diáfise do rádio, opa, vamos marcar aqui, diáfise do rádio, associada a uma lesão radioulnar distal, podendo ocorrer luxação na cabeça da una, conhecido como fratura da necessidade, uma vez que exige redução aberta. Pessoal, redução aqui é recolocar isso numa estruturação novamente no local. E fixação interna da fratura com aplicação de placas e parafuso. De acordo com, de acordo com o texto, né, qual o nome característico da fratura? Quando vocês forem estudar o livro de Manual de Ortopedia e Traumatologia, vocês devem estar achando algumas estruturações de fratura, alguns nomes que vocês provavelmente não vão achar esses nomes quando vocês estiverem estudando pelo Bontrage, tá? Provavelmente vocês vão ficar sem essa estruturação, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Quando a gente está falando de uma fratura associada à lesão radioulnar distal, que é no começo aqui da lesão, do texto que está falando, a gente vai olhar as alternativas aqui. Fratura de Krebs. Esse aqui, pessoal, eu fui o único que muito claramente ele tentou pegar o ciclo de Krebs. Não existe fratura de Krebs, tá? Mas ele tentou pegar o ciclo de Krebs para tentar induzir aí ao erro, tá bom? A letra B, a fratura Galeazzi, que é a correta. A letra C, a Monteja, que é bem na mesma região, tá? Mas a gente vai ver a diferença. Pode induzir também a semelhança de questão. E a fratura, a letra D, a fratura de Essex-Lopresti, tá? Bem italiano esses nomes, tá, pessoal? O pessoal gosta bastante. Bora ver a Galeazzi. A Galeazzi, tá aqui, ó. A Galeazzi, ela vai ser uma fratura que vai ocorrer, pessoal, no geral, numa porção mais distal, tá? Essa punção distal na região, ela geralmente ocorre por uma estrutura da relação interóssea, das estruturas e da ligação
que geralmente leva uma subluxação da una, entendeu? Ou nessa estruturação é bem perceptível aqui a relação. Essa subluxação, às vezes, ela é difícil de ser verificada, tá? Difícil, mas não quer dizer que ela não seja, tá bom? Mas às vezes pode ser mais difícil de ser olhada no raio-x. Essa é uma fratura galease, que é a letra B, tá? É característica, se a gente voltar lá na questão, ó, lesão radionar distal. Então é onde está um macete da questão, é isso aqui, tá? Mas vamos falar da Monteja. A Monteja é bem interessante porque ela já tem uma estrutura de fratura diferente. Primeiro é a localização, tá? Ela vai acontecer, essa estruturação, geralmente com uma relação de deslocamento do cotovelo, tá? E não está, no geral, nessa altura distal, que foi o caso da galease. A gente está aqui na parte mediana, né? Então, assim, não tem como ser ela, mas olha aí como é a característica. Eu vou tirar aqui essas linhas para a gente não ter que... Desculpa. Aqui, ó. Opa, saiu. Não quer deixar eu tirar. Aqui, ó. Tá? Para a gente perceber essas linhas de fratura. Tá. E a fratura que é bem diferente, que é a Essex Lopresti, ela é uma fratura que ela ocorre justamente nessas estruturas, já na relação que a gente vai ter próximo da cabeça, né, do rádio. Então ela geralmente vai estar nessa relação, com uma relação muito mais próxima à questão proximal. O que é mais complicado nessa relação? É que ela gera um efeito distal, tá? Mas, ó, se vocês forem na rotina de trabalho em traumatologia, mais difícil, às vezes, o raio-x conseguir fazer essa identificação. As linhas de fratura não ficam tão bem visualizadas em alguns casos, pode pedir exame complementar, viu? Vamos para a oitava questão, falar sobre uma questão de componentes. Componente tubo de raio-x, essencial para direcionar o feixe de elétrons para o ânodo com precisão, maximizando a eficiência da produção de raio-x. Aí ele vai pedir a alternativa que marque melhor essa oitava questão. Bora lá. Letra A. O envelope de vidro ou metal para manter vácuo, é isso que faz essa relação de direcionamento. Aí quando a gente mata aqui para direcionar, o envelope não é para isso. O cátodo, especificamente a sua parte denominada filamento, aí volta para a questão, tá, pessoal? Volta para a questão. O que ele quer? Ele quer a máxima eficiência por um direcionamento, entendeu? Máxima eficiência para um direcionamento no anodo, certo? Isso que ele quer, entendeu? Ela vai direcionar, certo? Isso que ele quer. Não esquece disso, tá certo? Não esquece disso. Então, aqui no cátodo, não dá para ficar nessa parte denominada filamento. Ah, não tá em nada a ver com raio-x? Sim, ele tem a ver com a produção, mas não com o direcionamento. Letra C, diafragma para limitar o tamanho do feixe. Olha, essa aqui, a alternativa, ela é importante, mas presta atenção, ele quer direcionar o feixe para o ânodo com precisão, tá? Os colimadores já vão ser utilizados numa estruturação mais externa, isso já aconteceu, então não é essa a questão aqui. Letra D, sistema de refrigeração, nossa, isso aqui vai ajudar a relação para direcionar? Não está errado, não está errado, tá bom? Ele vai ajudar a dissipar o calor, porque é muita energia ali de transformação de energia cinética em eletromagnética. A gente sabe que 99% é calor, então é muito esforço térmico nesse processo, tá? E a letra E é a bobina. Simples, ó, é a bobina de foco que concentra o feixe de elétrons no alvo. Bora dar uma olhada? Olha aqui, ó, coloquei uma imagem aqui que é justamente uma representação
do Buchon, né? Eu gosto muito dele, ele tem um detalhamento físico, a radiologia digital dele é a melhor, ainda não vi em 2024 melhor bibliografia para falar de radiologia digital, até mesmo as curvas de nitidez e sinal são muito, muito bem esclarecedoras. Nenhum livro tem essa mesma proporção. Eu gosto dele e ele responde bem muitas perguntas, tá? Bem, a gente sabe que dentro da análise nós temos o foco fino, que é um foco mais compactador, a gente consegue ter um melhor detalhamento da imagem, né? E principalmente quando a gente tem uma carga de fluxo menor, né? E o foco grosso, quando a gente tem uma necessidade física, por uma questão, seja de distância ou pela estrutura física do paciente, precisamos aumentar, por alguma razão, a gente pode estudar depois, essa relação e tem, nesse caso, para redução aí, nesse foco, ele tem uma perda comparada ao foco fino, tá bom? Hoje em dia isso já foi bem diminuído, mas os próprios sistemas identificam isso. E a bobina, pessoal, ela trabalha, tá bom? Criando um campo elétrico que controla e guia os elétrons. Vou até apagar aqui, que esse guia é importante, ó. Guia os elétrons, certo? Impedindo que se dispersam ao longo da trajetória do cátodo ao ânodo. Sem essa focalização, o feixe dos elétrons seria mais espalhado, resultando em uma maior área de impacto e, consequentemente, imagens menos nítidas. Então, é justamente quando a gente tem a bobina que vai fazer esse processo de direcionamento, tá bom? É ela que faz o processo de direcionamento. Presta atenção, nós queremos direcionar para que haja todo o processo de eficiência de transformação do raio-x, tá certo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão, considerando os diferentes tipos de radiação emitidos por uma fonte radioativa, indique qual alternativa corretamente descreve a radiação beta. Tá? Inclusive, lá na nossa seção de radiologia geral, a gente tem um exercício muito bom sobre radiação beta, exercícios aplicados à radiação beta, e como a gente já está na alfa-beta, nós já temos também até uma relação com o decaimento prático, tá? Com essa relação do decaimento da radiação beta e alfa do chumbo, do urânio radioativo até o chumbo estável, tá bom? A letra A, bora lá? Opa, desculpa aqui, caiu, voltou aqui. Oh, perdão, pessoal. Aqui, ó. Letra A. Consiste em ondas eletromagnéticas sem massa e carga elétrica. Eu quero saber beta, certo? Se é beta. O conceito não está errado, mas não aplica beta. Letra B. Composta por partícula alfa, que são núcleos de hélio carga positiva, isso já está falando que é beta no comando. Radiação de nêutrons, partículas neutras que resultam da fissão nuclear? Não. Letra D. Construída por elétrons ou pósitrons emitidos por núcleos radioativos em decaimento. Perfeito. E o que mata a letra E, que não tem nada a ver, são os fótons, tá, pessoal? A gente não tem fótons para beta. Nesse caso, a gente quer saber beta. Ah, professor, mas eu tenho lá, por exemplo, o irídio, ele libera uma fração de radiação gama e beta. Não pode estar sendo aplicável? A questão é beta, tá certo? Ele não está colocando um outro contexto. E aí, conforme eu coloquei, até passei aqui, deu um spoiler, passou aqui rapidinho, a gente vê a radiação beta, a gente tem são partículas subatômicas, e a gente tem uma relação na produção de elétrons e também de pósitrons, tá? São emitidos por núcleo radioativo durante o processo de decaimento. Provavelmente isso deve estar acontecendo na maioria dos eventos. Essas partículas possuem carga elétrica e uma massa muito pequena em comparação a outras partículas, como o caso da alfa. Então, a penetrabilidade da radiação beta ela é maior do que a radiação alfa quando comparada, tá bom? E é corpuscular, então tem que pegar aí que também não vai ser infinita essa penetração, tá bom? A radiação beta ocorre quando um nêutron no núcleo se converte em um próton, emitindo um elétron beta negativo, tá? Então, quando eu tenho um nêutron e ele vai para um próton, ele libera um beta negativo. O número de massa não transforma, mas o número de prótons aumenta, tá bom? Vou apagar aqui toda essa descrição que eu fiz, porque eu acabei fazendo muita descrição, então não dá.
ou quando um próton se converte em um nêutron emitindo um pósitron. Então aqui, ó, pá, vai direcionar um nêutron, o número de massa fica constante, mas você vai ter uma queda no número de prótons dessa relação. Isso vai fazer com que haja, por exemplo, uma mudança do elemento químico. Isso é comum, por exemplo, do fósforo silício, e no caso da partícula beta positivo, e no caso do negativo do carbono por nitrogênio é um exemplo clássico. Próxima questão. Bem, a questão 10, a gente vai ter uma relação técnica de incidência, então bora dar uma olhada. Em um exame radiográfico da pelve, então a área anatômica aqui que a gente está estudando, indique como deve ser o posicionamento do membro inferior para assegurar uma representação fiel da articulação do quadril sem rotação. Então ele quer que a articulação não tenha rotação, tá? Letra A, a gente vai ter uma rotação de 15 graus, e dos membros inferiores interna, ó, rotação interna, de 15 graus. Letra B, rotação externa, 20 graus, dos membros inferiores. Tá? Letra D, pernas estendidas, olha lá, hein? Letra C, né? Pernas estendidas e pés juntos. Letra D, flexão de 30 graus dos joelhos. E letra E, abdução de 10 graus das coxas, tá? Vocês percebem que a maioria tem algum grau, então ele quer que tu maceteie aqui essa questão da dica do grau, tá, pessoal? É indiscutível que essa rotação interna, com uma aproximação dos pés, para que haja um melhor alinhamento da articulação e uma representação fiel sem rotação do quadril, lembrando, porque se um quadril representar falsamente uma rotação que ele não tem, provavelmente o médico pode diagnosticar algum tipo, até mesmo de desvio de área, artrose articular, enfim, vai pedir exames complementares e pode implicar em mais transtorno para o paciente, tá bom? Bora dar uma olhada para a gente verificar o que a gente está trabalhando, tá bom? Olha lá, a gente percebe que a imagem aqui, ó, oh, meu Deus, toda vez eu aperto aqui, aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, peguei o macete. Aqui, ó. Vou aumentar a imagem aqui. E a gente tem o cruzamento aqui dos pés. E aí vamos para o que está dizendo, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Separar as pernas, depois rodar internamente os eixos longos. Então, olha aqui, internamente. Aqui, ó. Internamente. Não sei o que estou falando. Do pé ao longo do pé e membros inferiores a 15 graus a 20 graus. Eu vou abrir aqui porque eu sei que vai alguém gritar. Ah, mas tinha lá 20 graus. Mas olha aqui os 20 graus. Olha aqui, externo. Então tá errado, tá bom? Não precisa tacar pedra ainda. Vocês, né, tecnólogo ou técnico, pode ter que colocar sacos de areia entre os calcanhares e fita no topo dos pés, junto a usar sacos de areia adicionais contra os pés para manter essa posição. De certa forma, eu entendo quando a gente às vezes fala muito, brincando até do bom traje, essas estruturações de imobilização, ou que pode ajudar de forma ao paciente. Por quê? Vamos imaginar que você tem uma suspeita diária. Você vai ter que fazer uma rotação mais próxima dos pés. Isso vai indiscutivelmente mexe com a rotação aqui em cima. Lembrando que se a pessoa está fazendo o exame é porque provavelmente ela tem uma suspeita ou já tem um avanço de alguma relação de transtorno na região. Então, muitas vezes rodar essa rotação dos pés aqui, pessoal, ela fica fazendo com que a estrutura toda fique movimentando, porque gera desconforto no paciente. Então, uma tentativa é como ele colocou, colocar uns sacos de areia aqui, areia, né? Mas isso aí você vai ver para tornar essa relação diária mais fiel, tá bom? Que aí a gente vai ter, ó, a pelve, tá bom? O isquio pubis aqui, e quando a gente encaixa o fêmur no acetábulo, a gente tem o quadril, tá bom? Sem o fêmur, pelve, bacia, bacia nome popular, com o fêmur, quadril, tá?